Aceita a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe mais uma vez aqui presente para dar continuação do nosso testemunho, Minha Vida no Passado. Amém? Bom, meus queridos e amados irmãos, como eu estava comentando, na parte anterior do testemunho, hoje nós estamos na quinta parte do testemunho. E ali, após a minha conversão, eu passei a morar na casa da nossa irmã Nilda e fiquei um bom tempo, não sei quanto tempo foi, mas morando ali na casa dela. E todos os cultos que tinha na igreja Assembleia de Deus, eu participava. Só para você ter ideia, até o círculo de oração, eu participava, mesmo ficando separado de um lado, mas eu ia e participava também da oração das irmãs. Era uma bênção, meus irmãos, era uma bênção. Às vezes eu fico observando no tempo de hoje como mudou, porque nas décadas de 80 era totalmente diferente como nos dias de hoje as igrejas estão indo. Não vou dizer todas, mas muitas estão se corrompendo, E eu não perdia nenhum culto. Aonde anunciava um culto, eu estava presente. Se era um culto ao ar livre, eu estava presente. Tudo que a igreja marcava, eu estava presente. E lembrando vocês que os meus primeiros passos, eu me iniciei na igreja Assembleia de Deus. E assim, meu avô ficou muito feliz, pela minha convenção, pela minha transformação. Porque para uma pessoa que ninguém acreditava que Deus poderia mudar, como eu era antes, Mas quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, Deus muda. Mas também para que possa haver mudança, a pessoa também tem que querer mudar, não é verdade? E eu tinha sede da palavra, porém eu não sabia, eu recusava, eu brigava com os crentes, xingava, como eu falei, jogava pedra no telhado da Assembleia, porque eu não suportava os glória a Deus com aleluia, E depois que eu aceitei a Jesus, irmãos, eu não perdia nenhum culto. Aí, depois de mais ou menos uns 2 meses por aí, eu comecei a ganhar oportunidade na igreja. E eu lembro que a minha primeira oportunidade que eu ganhei na igreja, eu cantei o hino que eu ouvi antes da minha convenção, na minha ida até o culto aonde estava acontecendo naquela época, que era o culto ao ar livre, onde eu aceitei Jesus, que foi o hino 419, aleluia, da harpa cristã. E quando eles me deu a oportunidade, na minha mente veio aquele louvor que eu tinha escutado no meu início da caminhada, na minha convenção para a glória de Deus, que é um hino que diz assim: vinde todos pecadores a Jesus o Salvador, vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aí cantei esse louvor e assim comecei a me desenvolver nas oportunidades. Aí depois teve um dia que eu ganhei a oportunidade, cantei os 2 corinhos que o meu avô também gostava muito de cantar. Primeiro século acabou com mágoa, e o outro que diz: quem não ama seu pastor não pode ir. Eu amava cantar esses louvores, como até hoje eu gosto de cantar. E assim, meus irmãos, fui me desenvolvendo a cada dia. Aí passei a buscar
o batismo com o Espírito Santo. Eu gostava muito de orar. Orar, orar. Também, o primeiro pastor que eu conheci em oração, as primeiras orações que eu ouvi e acompanhei junto com ele através de um disquinho souvenir, na época, nas décadas de 80, foi um disquinho do saudoso missionário Davi Miranda. Eu nunca fui da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas eu sempre tive um grande respeito pela Igreja Deus e Amor e pelo saudoso missionário Davi Miranda. Esse foi um dos primeiros pastores que eu escutava as orações dele pelo rádio naquela época, e o disquinho que eu tinha ganhado, que era um disquinho souvenir, pequenininho. Eu dobrava o joelho e ficava lá, glória, 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 glória. Todos os dias eu orava com ele através do LP souvenir. E com isso fui aprendendo a orar, orar, orar. Entenda que eu não sei orar, mas o Senhor a cada dia vai abrindo a nossa mente, né? E ali comecei a buscar a presença de Deus com esse disquinho do saudoso missionário Davi Miranda, né? E fui orando, 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 orando. Depois, aí foi me desenvolvendo. Aí eu já ganhava oportunidade na igreja para cantar um hino, às vezes fazer uma oração, né? E foi assim o começo da minha vida cristã, após a minha conversão, né? E eu gostava muito de ouvir a voz de Deus na boca dos pastores da Assembleia de Deus. Eu gostava de obedecer também muitas coisas que a igreja tinha naquela época, né? Bom, e continuei morando na casa da irmã Nilda. Um dia eu ficava na casa dela, outro dia eu ficava lá na casa da irmã Mariazinha. E era assim, sabe? Eu cresci na casa da irmã Nilda, num período de tempo. Não sei quanto tempo que foi, mas eu cresci, né? Depois, no decorrer do tempo, eu morei também na casa do meu avô, né? Que já era evangélico também, então morei na casa dele também. E todas as vezes que ele ia para o culto, eu ia junto com ele. Ele ia para o culto, eu ia junto com ele. Foi assim a minha caminhada no meu início da convenção, né? Você está ouvindo o meu testemunho e minha vida no passado e o presente de hoje. Aí, meus irmãos, assim foi uma mudança total. As pessoas da cidade começaram a olhar para mim com um olhar diferente, né? Já começou a ter comentários, vocês viram, né? O ladrãozinho virou crente, né? Fulano de tal não faz mais isso, fulano de tal não faz mais aquilo, você viu como é que ele tá? Mudou demais. Não, rapaz, quem conheceu o Tiãozinho, hein? Para ver como é que ele tá hoje, mudou mesmo, é verdade. E aquele comentário começou a correr pela cidade afora de Itinga, né? E mesmo que a minha família, muitos deles não era na época evangélico, era muito religioso, muito católico, mas eles, por um lado, eles gostou da minha mudança, né? Aí, meus irmãos, eu lembro que eu passei até mesmo a pregar para alguns das minha família. Eu fazia culto na casa de uma tia minha, que ela não está mais aqui conosco, já faleceu também, que é a minha tia Ritinha, né? Ela sempre ia na casa dela e fazia culto. E o povo ia e era uma bênção, fazia culto. Lembrando que eu já era da Assembleia de Deus, né? Eu convidava as pessoas para ir para o culto, eles iam comigo, e era assim a nossa caminhada naqueles anos, dos anos 80, né? Então, meus irmãos, depois, o que aconteceu? Como eu era de menor, o meu pai resolveu a mudar de Itinga para a cidade de Araçuaí. Aí já foi um impacto, né? Porque eu era de menor, tinha que seguir eles e tudo, né? Aí eu, com muita tristeza, né? Uma dor no coração, eu me despedi de todos os meus irmãos da Assembleia de Deus, de Itinga, me despedi da minha mãe na fé, Nilda, uma Mariazinha, outra irmã também que eu gostava muito, que ela hoje está viva, que é a irmã Cedina, mas a irmã Nilda não está mais viva, e nem a irmã Mariazinha, né? E tem um outro também, que ele está vivo,
que é o Zé do Raido. Eu fiz um comentário no começo do testemunho, né? O Zé do Raido também. Por que Zé do Raido? Porque ele consertava aparelhos de som, essas coisas, e tinha um apelido de Zé do Raido, né? E ali, meus irmãos, despedi de todo mundo. Meus pais mudou para a cidade de Araçuaí, para um bairro conhecido como Multirão. Me parece que o nome atualizado é Canoeiro, né? Atrás do hospital de Araçuaí. E ali meus pais mudou para Araçuaí, e eu falei com os irmãos de Itinga, da Assembleia, que se eu encontrasse uma igreja Assembleia de Deus, eu ia continuar congregando nela lá, né? E eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu tinha ganhado e levei essa Bíblia também. E meus pais, nesse período de tempo, eles não sabiam ainda que eu tinha aceitado Jesus como Salvador da minha alma. Ainda estava oculto para os meus pais, eles não sabiam. Aí mudei para Araçuaí, só que dava para perceber a minha mudança, porque eu andava totalmente social, calça social, camisa de manga comprida, não usava mais short nem camiseta sem manga, devido aos costumes da Assembleia de Deus, o qual tinha aprendido naquela época. Aí, meus irmãos, morando ali na nova casa dos meus pais, no bairro Multirão, Canoeiro, né, atrás do hospital de Araçuaí, um dia eu resolvi sair, né, para procurar a igreja Assembleia de Deus em Araçuaí. Andando sem conhecer, eu não achei a Assembleia de Deus. Aí passei numa determinada rua mais deserta, encontrei um grupo de irmãos. Aí aqueles irmãos me viu, me deu a paz do Senhor, eu também dei a paz do Senhor. Aí eu peguei uma informação com eles, se eles poderiam me informar onde ficava uma Assembleia de Deus aqui em Araçuaí. Eles dizem assim, olha, tem uma Assembleia de Deus aqui em Araçuaí, só que é um pouco distante, ela está daqui uns 3, 4 quarteirão, né, para você poder chegar lá. Então não está muito perto não. Aí eu perguntei para eles, e vocês, são de qual igreja? Eles viraram para mim naquela época, né, já era no ano de quase 90, né, dos anos 90, mas estava finalizando o ano de 1989 para 90. Aí, meus irmãos, eles falaram comigo assim, olha, nós somos da Igreja Missionária dos Heróis da Fé, aqui em Araçuaí, ao lado da rodoviária, no antigo Senzala, né? Eu falei assim, mas está mais perto? Eles dizem assim, sim. Aí, meus irmãos, eles iam para o monte. Eu não sabia o que era monte, porque a Assembleia de Deus não tinha esse negócio de monte, né? Então, eu não sabia. Aí eles perguntou para mim se eu queria ir para o monte com eles. Aí eu fui para o monte com eles. Fiquei um pouco assustado lá, porque eles estavam tendo visão. Hoje eu sei o que é isso, mas eu não sabia antigamente. Eles estavam tendo visão, revelação lá, e eu fiquei assim meio assustado. Não, que povo estranho, esquisito, né? Não, mas aí aguentei, esperei até o final deles poder descer, voltando para casa. Aí, meus irmãos, quando eles voltaram para casa, eles me deram o endereço direitinho. Aí, quando foi um dia, eu resolvi fazer uma visita na Igreja Missionária dos Heróis da Fé. Lembrando vocês que eu congreguei na Assembleia de Deus na cidade de Itinga, mas não cheguei a batizar ainda, porque eu tinha começado o discipulado, mas não tinha terminado, então não cheguei a batizar na Assembleia de Deus. Mas em Araçuaí, conheci a Igreja Missionária dos Heróis da Fé, no antigo Senzala. E ali participei dos cultos, tinha muita mocidade. Na época existia um rapaz que até hoje existe, que ele está vivo, claro, né? Meu grande amigo, Matusalém. Tinha o Zaqueu também, que é o filho do Limário, né? Tinha vários jovens naquela época que eu fiz amizade com eles e ali passei a frequentar aquela igreja. Aí eu resolvi unir naquela igreja, né? Missionária dos Heróis da Fé, e naquela época era um pastor conhecido como Pastor Célio, né? Saudade, né? Me deu saudade. E esse pastor foi um grande pastor na minha vida, na vida de tantos jovens naquela época. E não perdia um culto da Igreja Missionária dos Heróis da Fé. Onde tinha um culto eu ia, culto ao ar livre, nos lares, tudo eu ia participar. Aí comecei um discipulado lá na Heróis da Fé. Me preparei, louvado seja o nome do Senhor, isso já saindo de 1989
para 1990, né? Aí em 1990 eu fiz o discipulado de batismo, né? E ali foi marcado o batismo nas águas. E graças a Deus, em 1990 me batizei no rio em água corrente, Rio Araçuaí, Ponto Paraná, pelo pastor Célios, né, que me batizou naquela época. Então, eu me tornei membro da Igreja Missionária dos Heróis da Fé. Aí congreguei um tempo na Igreja Missionária dos Heróis da Fé, mas mesmo assim, o meu coração ainda estava um pouco ligado com a Igreja Assembleia de Deus. Aí fiquei um tempo na Igreja Missionária dos Heróis da Fé, depois eu fui conhecendo a cidade de Araçuaí, aí foi aonde que eu encontrei com meu pai na fé da época de Itinga, que é o irmão Antônio Hipólito Varjão, em Araçuaí. Aí encontrei com ele, disse: "Ô meu filho, você mudou para cá?" "Se mudei." Ele diz assim: "Vem morar com a gente", né? Toda a vida eu morei na casa de irmãos, irmãs e pastor, né? Aí eu falei assim: "Mas não, vem morar com a gente." Aí o irmão Antônio Hipólito Varjão me convidou para morar na casa dele. Eu saí da casa do meu pai e fui morar na casa do irmão Antônio Hipólito Varjão, em Araçuaí. Mas o que me trouxe o motivo de morar na casa dele? Porque uma certa vez o meu pai descobriu que eu era evangélico. Quando ele descobriu que eu era evangélico, ele disse: "Ou você volta para a nossa igreja católica, ou então você não vai ficar aqui não. O nosso Deus é o único." E aí ele falou um bocado de coisa. Eu lembro, se não fugiu da memória, meu pai ficou tão irado comigo que ele pegou minha biblinha e jogou no meio da rua. Jogou fora. Falou assim: "Some você com essa Bíblia e tudo", né? Aí, meus irmãos, eu passei a morar na casa do nosso irmão Antônio Hipólito Varjão, atrás do santuário da Igreja Católica em Araçuaí. E ali eu passei a congregar novamente na Assembleia de Deus, do bairro Planalto, em Araçuaí. E ali sentei no grupo da mocidade, amava louvar a Deus. Eu lembro de uma jovem chamada Berenice, outras que congregavam ali também no Planalto, na Assembleia de Deus. E ali eu fiz parte da mocidade um tempo, né? Não foi muito tempo não, mas eu fiz parte. E continuei minha carreira. Aonde o presbítero Antônio Hipólito Varjão ia, eu estava com ele. Onde ele pregava, eu estava com ele. Onde ele orava, eu estava com ele. Sempre. Aí depois conheci o presbítero Camilo também, que foi um pioneiro, né? E andei muito junto com eles também. Conheci o povoado Baixa Quente, né? Cansanção, vários povoados da cidade de Araçuaí, onde tinha culto da Assembleia, eu estava presente. Não é que eu abandonei a Heróis da Fé, mas eu tenho um grande respeito, e tinha sim, com certeza, e tenho até hoje um respeito pelo meu pai na fé, que há anos que eu não vejo, que é o pastor Célio, né, que me batizou, que na verdade eu me enraizei, me alimentei na Igreja Missionária dos Heróis da Fé em Araçuaí, né, até o meu batismo. Depois que eu passei a frequentar a Assembleia de Deus, aí fiquei lá, né, participando dos cultos e tudo. Gente, foi uma bênção. Aí eu já não estou mais na Itinga, estou em Araçuaí. Bom, na nossa próxima gravação, você vai ouvir como o pastor Soares começou o seu dom de missão em ganhar almas para Jesus. Qual foi a sua primeira obra que ele começou, que ele iniciou, mesmo congregando na Assembleia de Deus? Você vai saber na próxima gravação, no sexta parte do nosso testemunho. Você vai saber aonde eu fui pregar a palavra de Deus, no lugar que seria um cemitério para os mortos e se tornou cemitério dos vivos, pois aonde seria um cemitério dos mortos, as pessoas invadiram o local e o povo foi morar nesse lugar e que não teve como fazer um cemitério para os mortos. Aí ganhou um apelido de cemitério dos vivos no bairro Mutirão, bairro Canoeiro, atrás do hospital de Araçuaí. Na próxima gravação você vai saber, amém? Como o pastor Soares começou sua primeira carreira de missão, né, mesmo sendo adolescente. Então, me aguarde.
Sempre compartilhe aqui no canal do YouTube o nosso testemunho. Você está ouvindo a minha vida no passado de um ex-pivete de rua, hoje transformado por Jesus. Agora estamos falando um pouquinho da nossa história dentro da cidade de Araçuaí. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor está me dando de estar contando a minha vida no passado, como era triste e como Deus mudou a minha história. Me dê ânimo, coragem e sabedoria para que eu possa lembrar de tudo até o final. Em nome de Jesus, e abençoe todos que estão me ouvindo, me assistindo e compartilhando também, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.